Olá, que bom poder estar novamente com vocês. Devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? E aí, Paulo? Joinha? O papo vai ser legal hoje. A gente trouxe uma pessoa interessante aqui, hein, para bater papo com a gente. Muito interessante, muito inteligente, gosta muito de ler livros, bons livros, gosta muito de filosofia. Então a gente veio aqui, né, convidar ela para falar um pouquinho a respeito das coisas que ela aprendeu, das impressões que ela tem, os livros que ela leu, de Dostoiévski, Francis Kafka. Hoje nós vamos falar com a estudante do terceiro ano colegial, Natasha Argachoff. Fala, Natasha, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo legal? Legal. Pô, que bom que você veio falar com a gente aqui para bater um papo. Tá pronta para bater um grande papo aqui com a gente? Sim. De boa, né? De O boa. papo é tranquilo, né? Tranquilo. Aqui no Vamos Pensar, a gente já falou com muita gente também, que são pessoas que também gostam de ler, já falamos com pessoas de artes, que eu sei que tem uma coisa legal também com artes com você, várias coisas na verdade. Mas vamos lá, quem que é a Natasha? Conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Natasha, eu sou estudante do terceiro do ensino médio, eu gosto bastante de artes, eu fiz curso de artes há uns 3 anos, estou na Psicompanhia, e também gosto muito de moda. E eu estou começando a estudar nessa área, que eu fiz um curso livre de visual merchandising, que tem a ver um pouco com marketing, focado na parte da moda, do vitrinismo e tudo. E eu estou começando. Então, o que eu estou querendo dizer mesmo que mesmo que você ainda está começando, é sempre importante você pensar, né? Uhum. Porque não é questão nem de saber de tudo, é questão de pensar. Porque eu ainda estou começando, mas eu fico feliz de estar aqui para poder falar um pouco do que eu estou aprendendo e ter um momento desse percurso da minha vida que espero que seja muito bom e que eu estou trabalhando para que seja. Legal, né? Então é uma jovem com tanta coisa aí pra fazer e fazendo, né? Sim, ela também gosta muito de filosofia. Você pode contar um pouquinho a respeito para a gente, Natasha, dos livros, dos últimos livros que você leu, que você gostaria de comentar, alguma coisa? Por exemplo, você falou do Francis Kafka, né? Qual que é o nome do livro que você falou que você gostou muito? Não sei, assim, eu não conheço todos os livros dele. Um dos livros que eu conheço é um dos mais famosos, que é As Cartas ao Pai, e A Metamorfose, que todo mundo sabe quem é, que é do cara que vira o besouro lá, que é o Gregor Samsa, né? Uhum. E esse livro, eu gosto muito desse livro porque eu estudo bastante para vestibulares e tudo, e ele é um livro que abrange muitas morais e muitas críticas, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que os livros que eu li são livros básicos e que poucas pessoas lêem, mas é bom você ler. E não é tipo ver vídeo no TikTok, essas coisas assim, é você ler mesmo, entendeu? Para você saber escrever bem, ter uma visão mesmo de verdade sua, entendeu? Então, por exemplo, a Metamorfose conta a história que, por exemplo, ela fala quando o ser humano ele fica inútil, né, perante a sociedade e como é que ele é tratado, entendeu? Por causa que ele vira um besouro, né, ele acorda, vira um besouro e ele perde totalmente utilidade, perde trabalho e a família dele vê ele como um peso. E também tem um pouco daquela visão daquela pessoa que é maltratada na família, que é a mais desprezada da família, tipo, ovelha negra, né? Esse tipo de coisa. Também ele pode abordar também sobre a crítica ao trabalho, que é quando você dá a vida mais para o trabalho do que para você. Tipo, que nem aquele meme que tem na internet, eu tô atrasado pro trabalho, e você virou um besouro, entendeu? Você tá mais preocupado com o trabalho do que você ter algum problema com você, entendeu? Então, a gente tem que se priorizar também, entendeu? Pra gente conseguir trabalhar. Então, ele tem todas essas morais de história. Ele fala muito sobre família, ele fala muito sobre políticas trabalhistas. Inclusive, o Francis Kafka também já comentou outras coisas também criticando o governo, entendeu? Criticando, falando que são tudo alienados. As pessoas que são, tipo, por exemplo, que são fanáticas, ou aqueles políticos burros que tem também. Então, ele aborda muito sobre isso, falando de uma forma bem chula, assim, né? Porque eu também não sou muito formal. Mas é sobre isso que ele fala. Então, eu acho muito importante, assim, pelo menos você conhecer esse livro, para você saber o básico também. Se a escola, pelo menos, não manda você ler algum livro, legal também.
Então, qual que é o nome do livro? A Metamorfose. A Metamorfose de Francis Kafka, é É. isso? Tá, e a história se baseia o quê? É um cara que, de repente, do nada se transforma num besouro, é isso? Num inseto, é isso? Uhum. Que conta a Se história. eu não me engano, porque faz um tempinho que eu li, eu acho que ele trabalhava, ele é carteiro, alguma coisa assim. E daí, um dia ele acorda e ele vira um besouro. Daí ele não percebe, ele não consegue levantar da cama, ele fica ali se angustiando, a família percebe que ele não se levanta, fica lá, tipo, aquele desespero, assim, né? Daí ele virou um besouro. Daí a família ficou espantada com ele, porque ele saiu do quarto. E, tipo, aquele nojo, aquele desprezo, aquela coisa, tipo, sai daqui, aquela coisa bem assim, tipo, sai, Repulsa. repulsa. Mas no começo da história, a irmã dele teve uma certa compaixão e começou a cuidar dele. Só que não foi por muito tempo. Ela acabou parando de cuidar dele e se afastou. E ele ficou totalmente isolado no quarto. Daí a maior parte da história se passa quando ele está isolado no quarto, pensando sobre a vida dele. Aquela coisa que aconteceu totalmente ruim com ele, que ele se sente horrível, porque é inútil, porque ele perdeu totalmente a utilidade. Se sente um inseto, É, um né? inseto, Literalmente. um peso na família. Aham. Entendeu? E depois ele fica isolado e acaba morrendo, né? Ele morre isolado lá no quarto e a família meio que não liga, entendeu? Não sei, mas eu posso falar o spoiler, né? Posso falar spoiler? Pode Tá. falar. O spoiler é que ele morre e a família vai viajar de trem depois. Tipo, como se fosse... Tipo, eles não ficaram, assim, felizes, mas também como se tivessem tirado um peso das costas, que era ele, entendeu? Tipo, ele não fazia diferença nenhuma e pelo contrário, até dava um certo alívio dele ter ido embora. E isso pode ser meio dolorido, né? Porque as principais pessoas que deveriam te apoiar é as pessoas que estavam meio que felizes por você ter ido embora. A família, né? A família era a principal pessoa que Isso teria que apoiar ele, é né? a parte mais óbvia que você enxerga. Mas ele tem muitas outras, esses meios que eu falei, trabalhistas, de família, de autoestima também, de também habilidades, também de profissões que são substituídas, até um pouco de revolução industrial também, se você parar para pensar. Então, ele é um livro muito amplo, assim. Então, por isso que o motivo da fama dele tem motivo, assim. A fama dele é coerente. Uhum. Quando esse livro, né, da Metamorfose de Francis Kafka, não sei se você sabe, Paulo, mas tem uma música do Inimigos do Rei, nos anos 80, que eles se inspiraram nesse livro. Só que eles falaram que, assim, Kafka, né, aquela música da barata, encontrei uma barata na cozinha, eu olhei para ela olhou para mim, ofereci a ela um pedaço de pudim. Ela disse, sim, vem cá ficar comigo. Ela foi inspirada nesse livro do Francis Kafka, né? Que muita gente vê quando alguns livros têm ilustração e pensa que é uma barata, mas na verdade não é uma barata, é um besouro, né? Não é bem assim. No livro não fala se é Talvez uma fala como um inseto. É um Um inseto. em geral. Não Aham. fala nem como besouro, nem assim, porque tem ilustrações que retratam como uma barata e besouro, mas é um inseto em geral. É tipo, você sente nojo como um inseto. Não tem. Isso aí não tem muito. o que falar. Lembro também daquele filme que o cara vira uma... Qual que é o nome daquele filme que foi o mesmo diretor do Senhor dos Anéis? Que fez aquele filme futurista, de ficção científica, que, assim, tava... Sim, se eu não me engano, esse filme é bem bacana, é de alguns aliens que descem na Terra. Isso, que os né? aliens têm cara de um inseto Isso. também. Se eu não me engano, posso estar errado, né? É Distrito 9. É isso, Acho que é Distrito isso. 9. É um filme Distrito bem bacana. 9, que assim, lembra um pouco, né? Porque tem um cara humano que por algum motivo sei lá, alguma coisa que injetaram nele, ele começa a se transformar nesse alienígena que tem cara de inseto, né? Então ele começa a sentir mais ou menos tudo que o Kafka sentiu, né? O Kafka não, né? Gregor Samsa. Isso. Qual que é o nome do o Gregor? protagonista Gregor do livro que escreveu, né? Que o Kafka escreveu. Então, assim, a gente lembra bastante, assim, eu consigo associar bem, assim. É lógico que a história é totalmente diferente, mas a sensação, né? De você se sentir desprezado, Ah, que né? As pessoas sentirem repulsa de você.
É que né? o inseto, ele tem essa figura que simboliza repulsa, medo ou nojo, entendeu? Então, Aham. é uma figura muito boa para representar essas situações, que representa tanto em filmes, em livros, etc. Até que no filme Distrito 9, a namorada abandona ele, né? Todo mundo Isso, que ele abandona começa ele. a se Que tornar ele vai um- se tornando um daqueles cara com cara de ser, né? inseto, um Isso. ser, né? Que é, na verdade, um alienígena, né? É muito bom o filme. Quem não assistiu, recomendo assistir. E também o livro, né? Ler o livro do Francis Kafka. Não tem nada a ver com o Distrito 9. A única coisa que assemelha é que os dois têm a sensação de como é você se transformar num ser nojento, vamos dizer assim, né? Bem interessante até. Mas que no livro é uma metáfora, na verdade, né? Da maneira como ele era tratado, né? Não, da ele família. mostra a representação de você ser considerado uma pessoa inútil e desprezável em um local. Não só na família, mas em qualquer lugar. Todo mundo já sentiu assim, tipo, quando você não se sente bem-vindo, ou quando você tá num lugar que todo mundo sabe fazer alguma coisa, só você não sabe, daí as pessoas riem da sua cara. Tipo, e você não sabe fazer esse cálculo, você é uma burra, você é uma idiota, entendeu? Você tá ali assim, e todo mundo sabe fazer, sendo que você, tipo, se esforça muito, daí você se sente meio anulado, é uma situação bem ruim. Ou até, às vezes, também no quesito, por exemplo, você vê uma pessoa e você acaba se sentindo feia perto dela e inútil, porque você pensa... Qualquer coisa, qualquer defeito que você repare em você, você sente uma certa inutilidade, né? Então, representa isso. Eu acho que é uma coisa muito humana, muito cotidiana mesmo. Como a gente está falando da história desse livro, e o personagem é esse que teoricamente se transforma no inseto, por causa de um monte de coisa que você falou aí, existe uma redenção, já estamos falando de spoiler mesmo do livro, existe uma redenção no final? No final ele vira o jogo antes de desaparecer, Não. tipo assim, agora ele melhorou e todo mundo vê ele diferente, ou é aquele livro que acaba com o protagonista com a história triste que começou A mesmo? história triste, acabou. É um livro curto, é muito simples de ler. Você não precisa ser um especialista em leitura para ler, tipo que nem Noites Brancas, Noites foi Brancas que eu é de li. quem? Dostoiévski. Dostoiévski. É que eu não posso falar, eu sou fã, eu não conheço tudo do Dostoiévski, eu só li esse livro. Eu pretendo ler mais livros dele, mas por enquanto eu só li esse. São livros fáceis de ler, qualquer pessoa. Então, tipo assim, se você não sabe ler, lê pelo menos um desses, ou até os contos do Machado de Assis, provavelmente você já leu na escola, mas se você está estudando para vestibular, é bom até você ler de novo, para praticar um pouco também, entendeu? Principalmente também ler os livros que caem também, em FUVEST, USP, Enem, tudo, entendeu? Então, assim, eu tô estudando basicamente para isso, mas também porque eu gosto, eu acho bem legal. Eu acho que, além de ser um estudo, é um estudo que não é maçante, entendeu? Para mim, porque você tá ali, você sempre tá lendo algo novo, você tá ali, tipo, imaginando como se fosse um filme na sua cabeça mesmo quando você lê, entendeu? Você lê, você imagina, daí você prende atenção, você quer ver o que acontece de novo. Então, é legal, assim, ler é bacana, entendeu? Nem que for ler um livro pequeno. A gente até já falou sobre isso em algum programa, né, Bia? Que ler ainda não saiu fora de moda, não. Ler ainda está muito dentro do que o ser humano precisa. Buscar conhecimentos nas páginas dos livros. Correto, Bia? Leitura é poder, Paulo. Poder. Se você não lê, você não exercita a sua mente. A leitura, ela é como se fosse uma ginástica, um exercício, um treino para o seu cérebro. Você não precisa na academia treinar os seus músculos, né? Cuidar da sua massa muscular e tudo mais, né? Das suas articulações, tudo, ossos, tudo, corpo, físico, tudo, né? Pessoas se preocupando com o shape, tá? A gente precisa se preocupar com a nossa massa encefálica, né? Com a nossa mente, né? Com o conteúdo do nosso cérebro e tudo mais. Então, ler é indispensável. Sim. E outra, a gente pode navegar aqui com a Natasha em vários assuntos. A artes, que ela gosta também. Sim. A gente falou um pouquinho, a Natasha falou um pouquinho que ela está entrando na área, buscando se especializar em moda. Moda é uma coisa legal, hein? Pra gente falar, hein, Natasha? O que você buscou fazer em moda? O que você gosta? O que você está falando em moda? Eu gosto a parte que eu mais gosto é a parte do estilismo. É a Estilismo. parte do design, porque eu gosto de desenhar, eu já desenhei croquis, já tive, na verdade, várias etapas. Já desenhei tanto realismo, perspectiva, cartoon,
entre outros também, que eu já fiz. E daí eu acabei chegando que eu gosto bastante de moda. Eu sempre gostava de detalhar roupas, detalhes, assim, aqueles detalhes minuciosos, assim. Então eu pensei, que tal eu começar a dar ênfase pra isso, né? Porque eu gosto bastante. Daí eu lembro até hoje que eu fiz um desenho que era meio que uma roupa de uma menininha, que ela tava cheia de zíper, assim, um zíper desenhado. E achei bem legal que eu gostava de Jojo. Eu peguei uma roupa inspirada no Bruno Bucciarati de Jojo, que eu gostei bastante. Tá, fala pra galera o que é Jojo, porque muita gente não sabe o que é. Jojo's Bizarre Adventure é um mangá, que também tem um anime, tem da parte 1 até a 6, e vai lançar a 7ª esse mês. É bem legal, pode pesquisar, gente. Mas eu não vou falar muito sobre isso, tá? Mas você fez um desenho baseado em Jojo, né? Porque ele é baseado em moda, principalmente nas revistas da Versace também. Que você vê na internet um monte de revistas dos anos 90 e fanarts também, de Jojo também. Não fanarts, é as artes do autor, que tem as mesmas poses, os mesmos estilos de roupa, entendeu? E tudo. Então eu gosto muito. O que me chamou a atenção de querer assistir foi por causa disso. Porque eu gostava muito, assim, eu achei o visual maravilhoso. Entendeu? Principalmente. A história também é legal. Mas daí depois eu acabei me aventurando mais na moda, descobrindo o meu estilo também. E começando a desenhar. Daí eu comecei a fazer o curso e também pensando em transformar o que eu queria em dinheiro, né? Que eu ainda não fiz, mas eu estou aprendendo para poder, quando eu começar, ser mais certeiro. Daí eu aprendi a fazer layout de loja, aprendi também a montar também Instagram, aprendi a tirar fotos de roupas, aprendi também combinações com o ciclo cromático de Isaac Newton também, que é muito importante. Como é que é? Explica pra galera o que é o ciclo cromático de Isaac Newton. Você sabia que na moda também tem física? Pois é, né? Isaac Newton e moda? Como é que é? Essa eu quero saber, Natasha. Meio que na moda é um pouco complicado, porque você tá lá, você pensa que você só vai fazer estilo, roupa, mas você vai acabar fazendo tudo. Porque, tipo assim, você vai fazer, por exemplo, uma exposição. Tem um espaço. Você tem que saber o tamanho do espaço, se ele é térreo, se ele não é, quanto que você vai ter que usar, o tema. E também ver se tem alguma fiação, alguma coisa, se você quer fazer uma iluminação, ou alguma coisa a mais, porque às vezes não dá pra fazer. Você tem que ver tudo, entendeu? A quantidade também de coisas, de props também que ficam bom também. Que prop, pra quem não sabe, é tipo um objeto de decoração que fica no meio da exposição, que é coerente à exposição. Esse que é basicamente um prop, resumidamente, assim. Mas é isso, então você tem que pensar na confecção, você tem que pensar no tema, você tem que pensar no tamanho do local, se vai harmonizar o enquadramento e tudo também. Porque, tipo, tem gente que acha que, você sabe fazer roupinha. Eu, inclusive, odeio quando a pessoa vai falar isso pra mim. Tipo, eu vou fazer roupinha, mas não é só roupinha. Se fosse só roupinha, passa fome, entendeu? Porque tem que fazer um monte de coisa, gente. E como é que é o ciclo cromático de Isaac Newton? O ciclo cromático é o seguinte, é um círculo, né, logicamente, que tem várias cores e que ele é ligado assim, tipo, tem um triângulozinho que você gira e cada ponto que você girar vai estar interligando as cores análogas e as cores complementares, que são as cores opostas, entendeu? Tipo, cores análogas, por exemplo, vários tons de roxo, lilás, ou azul claro, escuro, outros tons, assim, cores muito parecidas. E cores opostas são tipo como se fosse roxo, verde, vermelho, azul. Roxo e verde, mas mais roxo e amarelo, e verde e vermelho, azul e laranja. Esses tipos de cores são cores complementares, são cores que têm um contraste muito grande entre as duas, entendeu? Então, tipo assim, esse é o ciclo cromático resumidamente, entendeu? Eu já meio que não mexi muito no ciclo, no gráficozinho, porque eu já meio que no curso de artes eu já fazia, porque eu fazia desenhos, e para desenhos é bom você aprender o ciclo cromático também. Então, quem já estuda arte, já pelo menos já ouviu falar disso, entendeu? Mas se você quiser estudar, saber usar o círculo certinho, eu não sei usar muito bem não, eu sei mais intuitivamente na minha cabeça, entendeu? E deu certo. Mas tem vários tipos de combinações, que eu falei as complementares e as análogas. E tem também as semicromáticas,
que são as cores que são combinadas com preto ou branco. Que no ciclo cromático meio que não é considerado cor, porque são cores neutras. O preto e o branco. O preto e o branco são cores neutras. Então meio que, entre aspas, combina, né? Porque não interfere, assim, no contraste, porque são neutras as cores. Entendeu? Então, não é considerado cor. E tipo assim, e uma preta e branca? É uma acromática. É acromático, porque não tem nenhuma, entre aspas, cor ali, só tem cores neutras. Por exemplo, uma vitrine inteira preta e branca, com a parede preto e branco, tudo preto e branco, entendeu? É isso, basicamente. O ciclo cromático tem um pouco de também mais detalhes, porque ele também pode ser usado para maquiagem, para você fazer tons de base, por exemplo, você pegar o azul, o amarelo, o vermelho e misturar, fazer um tom de pele mais claro, escuro, tudo também. Então é uma coisa muito útil. Então, até mesmo se você não quiser moda, você quer também ver aquela famosa coloração pessoal, consultoria de imagem, também o ciclo cromático é muito assim eficiente. Então, não tá só na moda, tá em tudo o ciclo cromático. Se você sabe, ajuda muito. Tanto no seu pessoal, quanto no trabalho que você for fazer também, se precisar de um visual bom. Mas é legal saber que em moda, o estilismo, né, dentro da moda, que é o que você está estudando, tem até uma ciência para tudo, para as cores, sim, né? Eu achei legal. Muito interessante. Por exemplo, você falou que está aprendendo dentro da moda, no estilismo, que é o que você aprendeu até no curso que você realizou, sobre layout. Né? Layout é uma coisa que tem em vários lugares, empresas, né, onde você entra aqui e tá o mapinha do local para que você se movimente ali. E o layout dentro da moda é uma coisa difícil de fazer? Por exemplo, dentro de uma loja, um layout? Não é que é difícil, entendeu? Você tem que se esforçar, mas se você estudou, se você tá ali, não é difícil, é tranquilo, entendeu? O layout é como se fosse meio que uma engenhariazinha, bem assim, né, em aspas, na moda, entendeu? É como se fosse uma engenhariazinha na moda. Então essa parte, para algumas pessoas, pode ser meio chata. O que você tem que focar no layout? Você tem que saber o espaço que você tem, e você tem que fazer um trajeto funcional e uma estética também que corresponde a o que você quer falar na sua loja, o brand da sua marca e tudo. O que seria branding da marca, Natasha? Branding é meio que é a faixa principal da marca, entendeu? Por exemplo, Havaianas, todo mundo usa, entendeu? É aquela coisa assim, que é a essência dela, da marca. É aquela coisa que você já olha, você já sabe que é dela, entendeu? Não precisa nem falar direito, entendeu? Por exemplo, Coca-Cola usa muito, que eu falei pra você, Havaianas, Pepsi, McDonald's, Burger King, são marcas que não são de moda, mas utilizam muito do branding, entendeu? E isso também, quando você usa o branding na sua empresa, faz ela aparentar ser mais rica, mais grande, entendeu? Então, assim, enriquece, entendeu? Então, você percebe, assim, claramente uma loja que não tem branding, que só vende um monte de roupa e não tem uma coisa ali específica, única dela, entendeu? Isso acaba. Isso, assim, tipo, acaba com qualquer loja. Tipo, você às vezes não vende por causa disso. Porque, dependendo do que você quer, às vezes você não quer só uma loja com preço. Você quer uma loja com branding. Você quer uma loja única. Uma loja que as pessoas entrem e tenham desejo de comprar na sua marca. Porque sua marca é boa. Sua marca forma nem só um grupo de clientes, mas forma uma comunidade. Entendeu? Então é assim, vou montar uma loja, eu preciso ter um branding ou eu tenho que passar a cara da minha loja, eu tenho que ter ela. Você tem que ter ela. Então é o branding, é interessante demais isso aí. Viu? Sabe quem que você me lembrou, que a gente conversou, porque nós temos também um podcast, Mogi Guaçu do Futuro, né, que tem no Facebook, Instagram, né, e um convidado que tem um branding bem legal aqui de Mogi Guaçu, que é o do Smash Burger. Um abraço pro Heber. O Heber, né? Um abraço, Heber do Então, eu achei Valens. que ele trabalha com isso, com branding. Ele tem o branding dele, né? O brand, o VM, o Visual Merchandising. Sim. Entendeu? Ele tem, assim, ele criou uma logo bem bonita, bem característica, um design também bem característico. Tanto é que parece que é tem várias lojas, né? Parece não uma é franquia, só dá uma franquia, isso. Não é ilusão, né? Mas tipo, dá uma impressão que é uma franquia. Mas não que é uma franquia, é uma loja
com o visual merchandising bem executado, bem feito. Entendeu? Ele mostra lá que basicamente o branding dele é que é o melhor smash burger de Mogi Guaçu, entendeu? Que é uma coisa assim, ele deixou bem marcado isso também, tanto no nome dos hambúrgueres, tudo. Ele começou muito bem, entendeu? E eu acho isso muito legal. E para eu que estudei, quando eu vejo uma empresa que tem esse estudo, que tem esse planejamento, é muito gratificante, assim. Porque um dos trabalhos que mais me marcou também no curso foi a análise de lojas, que eu fiz lá no Boulevard. Porque foi o dia que eu aprendi mais, assim, eu aprendi na prática mesmo a analisar tudo. O que faz uma marca ser boa, uma loja ser boa, entendeu? O que faz ela ser boa? É o seguinte, uma loja, para ela ser boa, ela primeiro tem que ter uma boa fachada. Estou falando do físico, não estou falando do online agora, tá? Ela tem que ter uma fachada bonita, uma fachada boa e que mostre o produto bem, que tenha uma vitrine proporcional, bem enquadrada, que chame a atenção e que mostre a essência do produto na vitrine, entendeu? Por exemplo, uma vitrine bem enquadrada, distribuída e que pode ser até um padrão de posição entre os manequins ou entre os produtos que você for expor, uma certa dinâmica, um fundo legal também. Isso ajuda demais, isso deixa a vitrine perfeita. Também o ciclo cromático, usar cores, também não usar um monte de coisa nada a ver. Também não ficar colocando aquele monte de coisa, sabe? Tipo, só coloca um monte de sapato, assim, aleatoriamente. Aquela coisa, assim, que eu já vi muitas lojas assim, que eu não vou falar aqui, mas é umas lojas, assim, que só um monte de sapato, assim. Só coloca sapato, não tem nada ali, é só um monte de sapato, sem nexo nenhum, entendeu? Isso é para uma loja que tem um objetivo de preço. Por exemplo, eu quero uma loja que é tudo barato. Beleza, você pode colocar um monte de coisa, porque o foco da sua loja não é o VM, é o preço. Mas se você quer um VM na sua loja, você não pode fazer isso. VM o que seria Visual VM? Merchandising. Visual Merchandising. E o que seria Visual Merchandising, para a galera saber de casa? É tudo isso que eu disse agora. É toda a tática e a técnica de marketing que tem numa loja. O branding, o briefing, toda a essência, o layout, é tudo. Esse é o estudo do Visual Merchandising. Ô, Natasha, você com esse conhecimento agora andando nas lojas deve ficar prestando atenção em todas as vitrines, hein? Como é que é isso aí? Demais. Eu reparo até em coisa que eu não reparava. Tipo, eu já entrei em loja, já reparei meio que era uma LED que foi arrancada, e você percebeu que foi arrancada, e só eu percebi, porque era muito pequenininha, tava muito em cima, assim. A loja tava boa, mas só isso que eu percebi. Entendeu? Olha. E é isso, entendeu? Então, você repara em tudo. Você repara na cor, você repara no sapato, você repara no detalhe do manequim, que você olha ali, o manequim tá assim, tá faltando um dedo. Entendeu? O pé do manequim tá todo horrível. Eu já vi uma vez um manequim. Ai, meu Deus. Eu não vou falar a loja, tá? Não vou fazer isso, lógico. Né? Mas era um manequim masculino que tinha uma mão que tava normal, assim. Até era bem realista, assim, a mão. Muito realista. E a outra tava parecendo uma massa, assim, cinzenta, colocada em cima. A mão tava parecendo que tava inchada. Tentaram o pescoço consertar. também. Parece que ele quebrou e tentaram consertar colocando uma massa. E, tipo assim, ficou horrível. Compensa ficar menos um manequim do que aquilo, entendeu? Porque colocar aquilo ali, só pra poder colocar roupa, fica ridículo. E o pior, que não era uma loja barata, não era uma loja que o foco era preço. Era uma loja, assim, uma boutique, entendeu? Então, para uma boutique, isso é pecaminoso, né? No mínimo, pra dizer o mínimo. Mas, assim, eu não tô falando num tom, tipo, de criticar, de atacar. Mas, se você quer vender, se você quer passar credibilidade na sua marca, se você quer passar um brand, uma essência, você tem que fazer essas coisas, você tem que ter esse zelo, você tem que levar a sério, mostrar que você cuida do que é seu também, né? Que nem você, tipo, eu não vou aqui todo desleixado, tudo acabado, né, também. Porque eu levo a sério, eu quero que as pessoas levem a sério o que eu falo. Tanto também na sua marca, no seu trabalho, isso é pra tudo. Então, o Visual Merchandising serve para isso, para você vender e também passar credibilidade. Você fala, eu tenho uma empresa, o povo olha para sua empresa e enche os olhos, entendeu? Isso é muito legal, muito gratificante. E, inclusive, na futura empresa que eu quero criar uma confecção, eu quero que o povo olhe assim para ela.
entendeu? Então, é isso que eu quero passar com o meu conhecimento pouco de moda que eu tenho e espero ter ajudado. Mas com certeza é um conhecimento que vai Com aumentar, viu? certeza. Já tá no caminho correto, né? Sim. Aí, Uhum. que legal. O tempo passa rápido, né, Bia? Passa, Paulo, tava muito gostosa a conversa, né? Legal. Ó, então a Natasha aqui, show de bola, né? Navegamos sobre arte, navegamos sobre literatura, filosofia, moda. Né? E o convite já marketing, né? E o Porque- convite, né, já está aberto para trazer Aham. mais assuntos aqui para voltar com a gente aqui. Com Sim. certeza voltará outros programas. Natasha, faz o seguinte, como a gente sempre pede para os nossos convidados, dá um tchauzinho, o que você quiser, ou uma mensagem, ou qualquer coisa olhando na As sua últimas câmera. considerações, Fica o que você tranquila. quiser, fica tranquila. Olha naquela câmera lá e pode falar. Gente, obrigado por assistir até aqui, se você assistiu tudo, né? Fico muito feliz por esse convite, de ter falado um pouco do que eu sei, do conhecimento que eu tenho. Fico muito feliz. E é isso, gente. Tchau. Beleza. Então tá bom. Obrigado, Natasha. E Bia, faça as honras da Tá. despedida, por favor. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistir nosso programa. E eu sempre convido vocês, hein? Vamos pensar. Até a próxima.